Inteligência emocional. Primeira coisa, eu começo falando para você aqui sobre esse tema, que a questão da inteligência é muito mais ampla do que você pode imaginar. Muitas pessoas associam inteligência unicamente com a inteligência lógica e matemática, inteligência de raciocínio. Só que a inteligência, ela não é só assim, a lógico-matemática, que é aquela inteligência, por exemplo, que o Albert Einstein tinha. A inteligência para abstração de física, de cálculos, né? Então, na verdade, existe então a inteligência lógico-matemática, tem a inteligência linguística, que são as pessoas que têm mais facilidade de aprender idiomas, a pessoa sabe falar e entende 10 línguas diferentes, idiomas diferentes, né? Então, temos a inteligência motora dos atletas, a inteligência de usar o corpo, né? A inteligência extrapessoal dos extrovertidos, que é uma inteligência social, de relacionamentos. Temos a inteligência também de introspecção, introvertido, de abstração. A inteligência de lidar com o ser humano também, que é a inteligência abstrata e empatia. Temos a inteligência musical, espacial, artística. Então, assim, a inteligência financeira também, né? O lidar com o dinheiro também é uma inteligência. Então, tudo isso são inteligências, todas essas. A inteligência é muito mais do que o mental ali e saber a raiz quadrada das coisas e a tabuada de cor. Isso é muito. A inteligência é muito mais abrangente que isso. Só que a gente estudou na escola só a inteligência matemática. É a única que é trabalhada lá, infelizmente. Então, o nosso ensino aqui no Brasil está bem atrasado. E uma das inteligências, assim, mais estudadas e, e que mais tem, assim, esse incentivo para que as pessoas aprendam e apliquem é a inteligência emocional. Inteligência emocional é referente àquilo que você sente. Então, são emoções e os sentimentos. Tá? Primeiro, eu vou passar para você o que não é uma pessoa que tem inteligência emocional. Tá? Para você poder entender depois o que é inteligência emocional. Então, assim, o que não é uma inteligência emocional? Tá? É você ter o emocional reativo. E você também não conseguir saber o nome do que você sente. Você não tem autopercepção. Você não percebe o que está sentindo. E tu não sabe por que tu sente isso. Nós somos animais emocionais que pensam. Animais emocionais que pensam. Nessa ordem. Primeiro o animal, depois o emocional e depois o mental é que tem poder em cima de você. O animal, ele funciona com gatilhos de repulsão e atração. Ele busca sobrevivência, reprodução, comer, dormir, tomar água. Abrigo para sobreviver e reproduzir. O emocional é o que vem depois disso. É ali que está o teu inconsciente. E por último que você tem a tua razão, os teus pensamentos. Se você não trabalhar o que você pensa e se tornar um pensador, você é um robô biológico programado com destino, sem liberdade, sem poder pessoal, simplesmente executando programações. E muitas dessas programações são programações emocionais. Então a maneira que você reage a um determinado estímulo está programado. Então nem isso você não controla. É simplesmente você é um animalzão, assim. Então, você pode fazer, por exemplo, uma lista de coisas que você odeia. Uma lista de coisas que você acredita que se não tivesse isso no mundo, o mundo seria um lugar melhor. Pode fazer uma lista disso. Depois, eu peço para que você coloque ao lado o porquê dessas coisas. O porquê que você tem esse sentimento. A maioria não vai saber explicar porquê, tá? E quando eu chamo você de animal, e chamo eu mesmo de animal, e os outros de animais, todos nós, não é uma ofensa. Isso daqui, na verdade, é uma constatação de nossa realidade humana. É um animal que depois tem emocional e que depois pensa. Se você for ver, assim, todos os nossos problemas, eles vêm da nossa parte animalesca, dos nossos impulsos e também do nosso lado emocional. Todos os nossos problemas vêm disso, os erros também. E todas as soluções, elas partem do emocional, do mental, quer dizer, o mental. Então, o mental você tem que fortificar ele para poder solucionar os problemas que você inventou com a tua emoção, com a libido, com os instintos. Né? Então, esses impulsos que você tem para fazer as coisas.
Uma pessoa sem inteligência emocional, então, é uma pessoa que não desenvolveu o intelecto. Como que você pode ver no dia a dia um exemplo? Então, a pessoa fecha você no trânsito, por exemplo. Como é que você reage a isso? Se você pegar lá um pedaço de pau e sair quebrando todo o carro da outra pessoa, isso é falta de inteligência emocional. Aí você fala assim: ah, Bruno, mas é que eu não levo desaforo para casa. Pois é. Qual é o nome disso? Uma crença. Crença limitante. Uma crença. Então, assim, aonde que fica armazenado as crenças? No emocional. Então, é aquela coisa que eu digo: se você, a tua emoção, ela é regida pelas tuas crenças, você não tem inteligência emocional. Então, quando você fala isso, e isso é uma crença, você está afirmando exatamente que você é um animal. Você está comprovando o que eu estou explicando na aula. Tá? Então é muito simples, né? Entender o que é inteligência emocional é ainda mais fácil do que isso. Então, o que é a inteligência emocional? O que é isso, então? Inteligência emocional tem a ver com a autoconsciência, com a autopercepção. Você se perceber quais as crenças que você tem e se elas estão te impulsionando a agir de forma impulsiva, inconsequente, negligente e emocional a tudo que te acontece. Se você não é muito reativo, tem que fazer essa análise aí das tuas crenças para ver. E a autoconsciência e a autopercepção permite você perceber isso dentro de você. E permite que você altere isso antes que isso crie problema. O melhor problema é aquele que nunca foi criado. O melhor erro é aquele que nunca aconteceu. Você conseguiu resolver ele antes dele acontecer. Porque o teu mental ele tá mais forte que o restante, do que o emocional e o teu lado animalesco. Então tá. Podemos separar a inteligência emocional em duas categorias. Tem a ver com você e tem a ver com o outro. A ver com você é viver consciente do que tu tá sentindo. Sabe colocar nome nas tuas emoções, nos teus sentimentos? Quando você sentir algo, você reagir a uma coisa, tu consegue perceber que tu tá reagindo? Ou seja, a inteligência emocional é trabalhar o teu mental para que ele perceba o que tu tá sentindo. E isso é muito simples, basta você começar a se observar a partir de hoje. Sabe qual é o nome de cada emoção? Sabe o que é uma raiva, o que é o ódio, o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é o nojo, o que é o entusiasmo, o que é o amor? Tu sabe certinho o que é cada coisa? Então, aí você consegue usar as emoções certas na hora certa. Quando utilizar a raiva? Quando você precisar de adrenalina, quando você precisa agir rápido, quando você precisa salvar alguém, quando você precisa usar a tua força para fazer alguma coisa, aí você usa a raiva. Quando alguém bate no teu carro ou fecha você no trânsito, não é com um pedaço de pau que você resolve. Você resolve com a inteligência. Anota a placa da pessoa imediatamente e depois vai lá conversar com ela. Numa boa. Qualquer coisa, se ela se recusar a te ajudar ou ela fugir, você já anotou a placa. E aí você depois pode estar entrando em contato com a polícia, né? É assim, você resolve racionalmente os problemas. Isso é você reagir emocionalmente de forma inteligente. Então, qual é a emoção que você escolheu ali na hora? A serenidade. Você escolheu ficar bem e anotar a placa. É isso que você fez, em vez de você quebrar tudo. E o outro ponto da inteligência emocional é você observar as emoções dos outros. Olhe para as pessoas e sinta e veja o que ela está sentindo. Qual é o nome daquilo dali? É bom estudar também a postura corporal, a linguagem corporal também. Aí você sabe quando a pessoa quer te atacar ou quando a pessoa está de boa. Você sabe, né? Na verdade, o ser humano nem precisa estudar isso. Você, por instinto, você já sabe, mas se você estudar o, a linguagem corporal, vai te dar muito mais poder para você lidar com o outro, para você entender o outro, tá? E aí também é ajudar o outro a usar a melhor emoção dele em cada situação. É você ajudar o outro a esfriar a cabeça dele. Como lidar com pessoas difíceis? Clientes difíceis? Pessoas difíceis no trabalho? Chefe difícil? Ou funcionário, colaborador difícil? Como lidar com isso? Com você mesmo, contigo mesmo difícil, se você é uma pessoa difícil com você. Tá? Eu tenho várias dicas, mas aqui é fundamental o seguinte: se a pessoa é difícil, é porque ela é um animal. Então ela está agindo de forma animalesca e de forma emocional. Tem muita gente que erroneamente acha que isso é ter personalidade forte, quando na verdade não é. Tá? Personalidade forte não tem nada a ver com você sair quebrando tudo. Isso na verdade é uma personalidade muito fraca. Assim como o passivo também é. Personalidade forte
É o animal, o mental e principalmente o emocional trabalhando a teu favor. Isso é personalidade forte. Poucos têm isso. Provavelmente você conheceu meia dúzia de pessoas que é assim na tua vida. Tá conhecendo mais uma agora, que sou eu, no caso. Tá? É muito raro encontrar isso. Primeira dica pra você. Quando tu ficar irritado, faça 3 perguntas pra você ou pra outra pessoa que você tá lidando com ela. 3 perguntas rapidamente. Essas perguntas de preferência, elas não são respondidas com sim ou com não. Perguntas que a pessoa consegue responder com sim ou com não é chamado pergunta fechada. Pergunta aberta é aquela pergunta onde a pessoa precisa pensar um pouco para responder e a resposta dela pode levar alguns minutos até, ou talvez alguns segundos. Ela tem que criar uma história muitas vezes para poder responder uma coisa, tá? Isso é uma resposta aberta, de uma pergunta aberta, o nome disso, ok? Pergunte coisas que estão no contexto, para que a pessoa não fique mais irritada ainda com você com pergunta que não tem nada a ver. Pergunta coisa que tem a ver com o contexto do que está acontecendo. Você também. Sabe aquela famosa dica, conte até 10? Conte os carneirinhos, as ovelhas. Respire fundo para controlar a tua explosão emocional. Tudo isso funciona. E eu vou te explicar por quê. Talvez nunca alguém tenha te explicado por quê. Porque quando o mental é usado, você desliga o teu emocional e o teu animal. Você toma consciência. É o espírito que está mandando agora na matéria. E não a matéria no espírito, a carne no espírito, mas o espírito que está mandando no que está acontecendo, os impulsos que estão acontecendo. Tá? Então, assim, faça 3 perguntas para você. Tá gostando da aula? Tá fazendo sentido a aula para você? O que você aprendeu até agora de mais impactante na aula? Então, olha só, eu fiz a seguinte pergunta para você. Eu fiz a pergunta, tá gostando da aula? Resposta, sim ou não. Eu fiz um exemplo para você ver como é que é a pergunta fechada. E depois eu fiz o exemplo assim, ó. O que mais impactante você aprendeu na aula até agora? Isso é uma pergunta aberta. Você vai ter que recorrer à tua memória. São perguntas assim, tá? Viu a diferença de uma coisa para outra? São perguntas assim. Então, quando alguém ficar irritado com você, aí você pergunta, tá, mas peraí, me explica melhor. O que aconteceu? E daí a pessoa vai falando. Tá, mas onde é que tu tava quando isso aconteceu? Que hora que isso daí aconteceu? Quem tava junto contigo na hora? Ó, já fez 3 perguntas. A pessoa que tá irritada contigo, brigando contigo, ela já saiu da emoção, já foi pra razão. Eu vou te falar. É simples isso. É simples. É besteira? Não. Eu já testei isso na prática? Já testei e é muito bom o resultado. 3 perguntas bem rápido, uma atrás da outra. Não dá nem tempo da pessoa responder direito, já tá fazendo outra. E manda outra, e manda outra. De preferência, 5. Se você tem uma pessoa aí que você convive que ela é difícil, e você meio que já sabe o padrão das brigas da pessoa, já formula já perguntas que tem a ver com isso. Pra deixar pronto pra ti. Quando a pessoa vem pro teu lado, tu já mete uma atrás da outra. Mete uma pergunta atrás da outra. 5 perguntas pra pessoa. Tu vai ver que a pessoa vai se acalmar. Quando você estiver numa situação difícil também, mesma coisa. Pergunta pra você, o que eu tô sentindo agora? Qual é o nome disso? Qual é a melhor maneira de se sentir nessa situação? Qual é a melhor maneira de pensar nessa situação? Qual é a melhor coisa a se fazer nessa situação que eu tô agora vivendo? Ó, simples assim, tá? Fica aí a dica pra você se quebrar isso. Essa pergunta é muito boa. Muito boa essa dica. Pra você. Pra você que não gosta de crítica e se importa com a opinião dos outros. A maioria das críticas é autocrítica. A maioria das opiniões são besteiras da cabeça das pessoas, porque elas nem pensam. Mas conhecimento, autocontrole, compaixão. Conhecimento, cada um vive na sua cabeça. Opinião não é realidade, é só a cabeça daquela pessoa se projetando em cima da tua vida. Compaixão. Compaixão você desenvolve por alguém que tem menos conhecimento que tu. E autocontrole. Autocontrole é você não voar na garganta da pessoa. Quando você voa na garganta de alguém por causa da opinião dela, por causa da crítica dela, é porque você esqueceu de que ela vive na cabeça dela e não na tua cabeça. Então explique o correto para essa pessoa.
Não existe mundo coletivo e opiniões não são a realidade. Cada um vive no seu mundo individual dentro da sua cabeça. Não existe isso, tá? Mundo coletivo. E assim você vai trabalhando, assim, lidar com críticas e opiniões. É bem simples. No início, pode não parecer, mas é bem simples. Eu sei que tem muita gente que tem problema com isso aqui. Ah, e a opinião de alguém a respeito de mim, ó, gente, tudo besteira. Que é coisa da cabeça daquela pessoa. Ah, mas como é que faz pra ela calar a boca, pra ela parar de falar isso? Uma hora você vai ter que enfrentar ela. E como é que tu enfrenta ela? Tu diz assim pra ela, tu repete a opinião que ela disse e fala, ó, eu entendo a tua opinião. A questão é o seguinte, deixa eu te explicar qual é que é a realidade. E aí você fala qual é que é a realidade pra ela. Porque a maioria das pessoas nunca lê um livro de psicologia, ela não sabe diferenciar opinião de realidade. Então ela acha que é a cabeça dela que tá certa. Por isso que a crítica dela na cabeça dela faz sentido, mas é isso, tá?